Vamos falar agora de saúde. Um dispositivo criado por um médico brasileiro tornou simples medir a pressão do cérebro. Antes, isso só era possível através de uma cirurgia na cabeça. E um equipamento que funciona como uma espécie de GPS no organismo guia médicos em cirurgias para retirada de tumores. É com esses exemplos que a gente encerra hoje a série especial Inovação na Saúde. Um outro equipamento que também promete impactar a vida de muita gente foi inventado por um cientista brasileiro. É tão inovador que a Singularity University, que fica no Vale do Silício e é focada em tecnologia, selecionou o projeto como um dos 7 mais importantes do mundo em 2017. Essa metodologia tem potencial para resolver o problema de mais de 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Claro que a essa altura você já está se perguntando, né? Mas que equipamento é esse? É um medidor da pressão do cérebro. É tão simples quanto medir a pressão arterial. Quem vai me ajudar é o Gustavo. Gustavo, você me ajuda, por favor? Ele vai colocar esse sensor na minha cabeça. Não estou sentindo nada, uma pressão normal, não dói nada. Queria pedir para você sentar para a gente poder conversar, para você explicar exatamente o que está acontecendo. A partir do momento que você coloca o sensor aqui na minha cabeça, o desenho da pressão do meu cérebro aparece aqui nesse tablet. Isso, no mesmo instante, em poucos segundos depois, a gente começa a ver a morfologia da sua pressão intracraniana. Como é que eu tô? Minha pressão do cérebro tá ok? Tá normal. Pela sua curva, é uma curva bem legal, é uma curva de livro que a gente estuda. Uau, de livro! Então tá ótimo. A complacência cerebral, pressão intracraniana estão muito boas. A gente consegue passar a informação para o médico instantaneamente e o nosso dado vai para a nossa nuvem e o documento para inserir no prontuário médico chega em minutos também. Até então, só era possível medir a pressão intracraniana através de uma cirurgia que abre a cabeça do paciente. O que a gente está trazendo, como inovação é a possibilidade de fazer isso de uma forma totalmente não invasiva e rápida, o que abre grandes oportunidades de uso, porque hoje em muitos casos a gente quer monitorar a pressão do paciente, a pressão intracraniana do paciente, mas como o método é invasivo, muitas vezes não é possível. Muitas doenças neurológicas estão associadas à pressão do cérebro. Um tumor cerebral, uma hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro da caixa craniana, o pseudotumor cerebral, que pode cursar com dor de cabeça, náusea, vômito, perda visual, e se não for tratado, inclusive cegueira. O grande responsável por essa invenção foi o cientista Sérgio Mascarenhas. E tudo começou a partir de uma doença que ele teve. Então, essa doença, que é a hidrocefalia de pressão normal, requeria que eu fizesse uma cirurgia. Eu achei que isso era um absurdo no século XXI, você ter que furar a cabeça para fazer uma monitoração da pressão intracraniana. E aí comecei a ver como físico, professor de engenharia, qual seria uma maneira de você monitorar essa variação de pressão dentro do sistema nervoso central, que é o crânio, de uma maneira moderna, de uma maneira acessível e não invasiva. Depois de muita pesquisa, o professor Sérgio derrubou um dogma da medicina, conhecido como doutrina de Monroe Kelly, que afirmava que o crânio dos adultos é uma estrutura óssea rígida. Essa doutrina era reconhecida pela comunidade científica desde 1783. Eu peguei, então, um crânio humano e coloquei esse sensor, esse chip, na parte externa do crânio e botei uma bexiga que o meu neto me emprestou, desmontei o meu aparelho de pressão arterial e bombeei na bexiga que pressionou o crânio. E detetei a deformação do osso. Ele provou que o crânio de um adulto pode sim se expandir e retrair. Mas o professor Sérgio queria mais. Ele se juntou ao químico Gustavo Frigieri. Lembra dele? Foi aquele que mediu a pressão do meu cérebro. Tá ótimo, a complacência cerebral, pressão intracraniana estão muito boas. E os dois criaram essa nova metodologia.
Eu tive uma ideia de um sensor não invasivo. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, peguei uma tampa de refrigerante, uma molinha de caderno e montei o primeiro sensor não invasivo com isso. E aí funcionou e aí a gente foi desenvolvendo nos últimos 7 anos esse sensor. Ele está em fase de testes em vários hospitais brasileiros e até fora daqui. Os resultados são analisados pelos especialistas dessa startup, que fabrica o aparelho. A gente até discute que esse poderia ser considerado mais um sinal vital, então além da temperatura, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, enfim, é um avanço que vai mudar o paradigma de muitas doenças, tanto no campo da neurologia como também das outras especialidades.